Bom dia. Feliz sábado a todos. A plataforma pode ficar à vontade, tá? Se quiser descer. Olho no olho, é melhor. É muito bom estarmos aqui com os irmãos nessa manhã de sábado. Que bom que temos liberdade para fazermos isso. Vamos aproveitar mais esses momentos que temos de liberdade. Estamos na casa do Senhor. Quando a porta estiver aberta, venha. Aqui é a casa do nosso Pai, do nosso melhor amigo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus está voltando. Alguém aqui está sofrendo, está passando alguma dificuldade? Fica tranquilo. Aguenta só um pouquinho mais. Estamos quase no fim da jornada. E muito em breve veremos Jesus voltar. E aí, irmãos, vimos uma cena aqui na escola sabatina. Mais uma das muitas despedidas que a gente tem na vida, né? Essa é a nossa vida aqui nessa terra. Nós também estamos passando por essa situação na nossa igreja lá. Nós somos membros da Igreja Central de Vila Velha, lá no Espírito Santo. Alguém aqui conhece Vila Velha? Viemos de lá na quinta-feira, pela manhã. E também estamos passando por essa situação. Nosso pastor, o pastor Tiago, está nos deixando esse ano. Mas diferente do pastor de vocês, que estará aqui próximo, o nosso pastor está vindo para São Paulo. Então ele vai para bastante longe, mas está muito feliz porque ele está vindo para a região dele, onde ele nasceu, onde está a família dele. Então ele está muito feliz. Foi uma bênção para nós lá e eu tenho certeza que Deus enviará outro. Porque a obra dele e a obra não para. A obra continua até Jesus voltar. Como eu disse ontem, alguns que não estiveram aqui, eu e minha esposa vivemos lá no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Na verdade, eu passei 15 anos da minha vida aqui em São Paulo, na região do Capão Redondo. Foi onde eu conheci a minha esposa. E em 2012 a gente ficou um pouco cansado, estressado da vida de São Paulo, né? Vocês entendem bem como é que é. E eu fiz a proposta para ela, vamos embora, vamos para minha terra. E a minha esposa é a caçulinha de 8 filhos que minha sogra tem. E a única que foi para longe da família. Então minha sogra, vocês devem imaginar como está feliz comigo. E nós temos vivido lá desde 2012. Tem sido muito bom, uma cidade muito boa de se viver, mas estamos com planos de mais. Esse ano de 2017, 2018 no máximo, estamos com plano de nos mudarmos para o campo. Para termos uma vida mais íntima com Cristo. É uma bênção isso. E a cidade às vezes atrapalha, sim ou não? Muito ruído, né, de comunicação com Deus. Então estamos fazendo esses planos devagar, orando, pensando, planejando, como o Senhor espera que façamos. Na Central de Vila Velha, nós atuamos no departamento de música. Eu sou pianista da igreja, mas não é esse o assunto desse final de semana, ok? Isso aí a gente deixa para uma outra oportunidade. O assunto dessa manhã é um assunto de suma importância. Ontem à noite nós conversamos um pouquinho a respeito daquilo que nós não devemos contemplar e explicamos as razões porque não devemos contemplar certas coisas voluntariamente. E hoje nós vamos abordar um pouco a respeito daquilo que nós devemos contemplar. Disse que não se pode deixar um hábito se ele não for substituído por outro. Então precisamos deixar os hábitos maus e substituí-los por hábitos bons. Temos que deixar de contemplar certas coisas e passar a contemplar outras, que é o que vamos ver nesta manhã. Nós estamos aí numa jornada, nós somos o povo de Israel moderno, estamos rumo à Canaã celestial. E nessa jornada nós sofremos muito, passamos por muitos problemas, dificuldades e lutas. Agora eu pergunto, mesmo assim, nós vemos milagres no nosso meio? Muitos milagres. Mesmo em meio às lutas e dificuldades desta vida, nós podemos ser felizes? Sim. Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Qual que é a diferença da paz de Cristo? O mundo entende paz como sendo ausência de guerra. E a paz que Cristo dá é a paz em meio à guerra. Só Ele consegue isso. Então pode cair o mundo? Estou em paz. E Deus, Ele tem feito muitos milagres e concedido muitas bênçãos para nós. Mas muitas vezes, irmãos, assim como foi no tempo de Israel, nós nos queixamos do Senhor. Lembre-se de Israel. Eu gosto de estudar a história de Israel porque é um exemplo para nós hoje do que devemos e do que não devemos fazer. Em determinada ocasião, o povo de Israel enfrentou um exército poderoso. E como de costume, quando eles estavam próximos a Deus, eles venceram um exército maior do que eles. Porém,
Rapidamente, pouco tempo depois, quase que imediatamente depois daquela grande vitória, aquela grande bênção, aquele grande milagre, o povo de Israel voltou a fazer o quê? A se queixar e reclamar do Senhor. E algumas coisas aconteceram. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Números. Livro de Números, capítulo 21. Vamos tirar algumas lições das experiências do povo de Israel. Números, capítulo 21, versos 5 em diante. Nós vemos aqui no contexto que Israel acabara de sair vitorioso de uma guerra contra uma nação inimiga. Olha o que aconteceu depois disso. Números 21, versos 5 em diante diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo. Agora veja, verso 7. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, o que é que acontecia? Sarava. Imagine que nós somos o povo de Israel, literal. Estamos aqui no meio do deserto e de repente começa a entrar no nosso meio, começam a entrar serpentes e começam a morder as pessoas. Algumas estão desfalecidas, algumas já estão mortas. E de repente você sente uma fisgada no pé. Você acaba de ser mordido por uma serpente e você tem pouquíssimo tempo de vida. Eu pergunto, irmãos, qual que é a sensação quando você recebe uma notícia de que tem pouco tempo de vida? Isso, imagine que aconteceu conosco neste momento. De repente alguém se aproxima de você e diz assim: olha só, você não precisa morrer. Existe uma cura para isso. Qual seria a sua reação? Indiferença? Não? Por favor, qual que é a cura? Fale imediatamente que eu vou fazer. O que for preciso para viver, eu vou fazer. Olha só, você só precisa ir até determinado local, que ali existe uma serpente de bronze, hasteada. É só você olhar para ela que você está curado. Mas como assim? Vai custar quanto? Não, nada, é de graça. Olha para ela e você está curada. Eu pergunto, é fácil ou difícil de acreditar nisso? Então tenhamos muito cuidado antes de começarmos a criticar o povo de Israel. Porque talvez, pode ser, que se eu estivesse na mesma condição que eles, eu faria a mesma coisa. É difícil de acreditar nisso. É só olhar e viver só, mais nada. Olha e você será curado. Coisa boa ou não, irmãos? Agora pensa no seguinte, mais para a nossa realidade. Imagine que você foi diagnosticado com um câncer maligno e o médico te dá algumas semanas de vida. A gente entra em desespero e aí alguém se aproxima e diz: irmão, você não precisa morrer. Eu sei a cura para o teu câncer. Como é que você ficaria? Por favor, irmão, fala logo. O que for preciso eu vou fazer, eu não quero morrer. Fale o que eu tenho que fazer. Eu pergunto, quantos aqui estão sofrendo do câncer chamado pecado? Todos nós estamos sofrendo desta doença maldita, deste câncer que irá matar muitas pessoas. Agora eu pergunto, há cura para esse câncer? Sim. E se você sabe que há cura para este câncer, qual que deve ser então a nossa reação? Não é buscar a cura? Irmãos, não é um raciocínio lógico? Qual é a cura? A mesma do povo de Israel. Olhe e viva. Olhe e seja curado. Contemple e seja curado. Mas tem um problema. A serpente está aqui. Está por aí a serpente de bronze. Não existe mais.
E agora? Para onde eu devo olhar para ser curado do câncer chamado pecado? E é isso que nós vamos ver nesta manhã. Veja que interessante o que está escrito no livro Patriarcas e Profetas, página 313. Foi divinamente ordenado a Moisés fazer uma serpente de metal, assemelhando-se a serpentes vivas, e erguê-la entre o povo. Para esta, todos que haviam sido feridos deveriam olhar e encontrariam alívio. Ele assim fez e repercutiu por todo o acampamento a alegre notícia de que todos que houvessem sido mordidos poderiam olhar para a serpente de metal e viver. Pais, mães, irmãos e irmãs estavam ansiosamente empenhados em ajudar amigos sofredores e moribundos a fixar na serpente seus desfalecidos olhares. Se estes, embora abatidos e moribundos, tão somente pudessem olhar uma vez, eram perfeitamente restabelecidos. Esta cura, este antídoto, ainda existe. E se eu reconheço que estou sofrendo do câncer, da doença chamada pecado, eu preciso buscar a cura. Qual é a cura? Contemplai e serás curado. Olha que interessante o que aconteceu há um tempo atrás, na cidade de Parma, na Itália. Um grupo de pesquisadores estava estudando a respeito do cérebro humano e usando macacos como cobaias. Disse que o macaco é o melhor, um dos melhores animais para você fazer estudos, porque tem algumas similaridades com o ser humano e muitas pessoas acreditam que viemos dele. Eu não sei vocês, eu não vim do macaco, fui criado pela mão de Deus. Agora veja, eles colocaram eletrodos no cérebro dos macaquinhos, ligados a um computador que monitorava a frequência cerebral desses macacos. Quando o macaco fazia determinado movimento, disparava um sinal sonoro. Eles colocaram alguns amendoins ali em determinado local. Quando o macaco esticava o braço para pegar o amendoim, determinado neurônio disparava no cérebro dele e fazia soar o sinal. Ok? Estendeu o braço, pegou o amendoim. Bom, os cientistas estudando aquilo chegaram à seguinte conclusão: esse neurônio deve estar relacionado, ou esse grupo de neurônios, devem estar relacionados ao desenvolvimento ou à coordenação motora do macaco. Ou seja, quando ele se movimenta para pegar o amendoim, esse grupo de neurônios é ativado. Ok, interessante. Vamos dar sequência à pesquisa. Mas num belo dia, um dos cientistas entrou no laboratório. O macaco estava lá na jaula só observando. De repente, aquele cientista esticou o seu braço e pegou o quê? Um amendoim. Você sabe o que aconteceu? O sinal sonoro disparou. Eu pergunto, os eletrodos estavam ligados no cérebro de quem? Do cientista ou do macaco? E por que disparou o grupo de neurônios quando o cientista pegou o amendoim e não o macaco? Aquilo surpreendeu o cientista e eles começaram a estudar mais profundamente aquilo. Olha que interessante o que o coordenador da pesquisa disse. O nome dele, Giacomo Rizzolatti. Olha o que ele falou. O mesmo neurônio dispara quando o macaco observa alguma coisa e quando o macaco está fazendo aquela mesma coisa. E isso é quase inacreditável. Outro pesquisador da equipe, Daniel Glaser, afirmou: isso é surpreendente porque esta célula que estava envolvida com o planejamento motor do macaco se tornou interessada no movimento de outras pessoas também. Ou seja, para o cérebro, você fazer algo ou observar uma pessoa fazendo é a mesma coisa. E eles colocaram então um ser humano dentro de uma cabine de ressonância magnética, aquelas máquinas que monitoram ali as coisas, e colocaram algumas imagens de pessoas dentro da câmara falando com o rapaz. Você vai ver pessoas fazendo determinadas caretas ou feições e você repete. O rapaz repetia e o computador registrava a frequência cerebral, as ondas cerebrais, os neurônios que eram ativados. Na segunda parte, o pesquisador disse: você vai ver as mesmas fotos, mas agora não faça nada, só observe. Sabe qual foi o resultado, irmãos?
o mesmo. O mesmo grupo de neurônios ativados quando ele estava fazendo, foram ativados quando ele estava apenas vendo. E eles concluíram que para o cérebro humano, ver e fazer é a mesma coisa. E eles chamaram esse grupo de neurônios espelho. Coloquem lá no professor Google e deem uma pesquisada mais a fundo nisso. É muito interessante e muito importante. E aí eu comecei a entender por que para nós, homens, quando os homens estão assistindo uma partida de futebol, vocês já perceberam? Eles gritam, eles pulam, eles mandam tocar a bola, eles mandam cabecear, cruza! E alguns homens terminam, quando o jogo termina, o telespectador está mais suado e cansado que o próprio jogador. E eu sempre me perguntei, por que os homens fazem isso se nós não estamos jogando? Sabe por quê? Porque para o cérebro, ver e fazer é quase a mesma coisa. Por isso que a gente entra no jogo. Obviamente, irmãos, a exteriorização disso depende de pessoa para pessoa. Mulher não grita e pula. Assim, não todas, né? Algumas sim. Agora, as reações internas, as emoções causadas, são as mesmas. E aí, levando para o lado das mulheres, a gente começa a entender por que muitas mulheres, quando assistem um filme romântico, o que elas fazem? Quando vem uma pessoa sofrendo, o que elas fazem? Elas choram. Eu pergunto, ela está sofrendo? Não. A pessoa do filme está sofrendo? Não. Ela sabe que é só um filme, mas por quê? Que a gente se identifica com aquela pessoa e chora junto? Por causa dos neurônios espelhos. Porque para nós, ver a situação e estar na situação é praticamente a mesma coisa para o nosso cérebro. E eu pergunto, Cristo conhecia esse conceito dos neurônios espelhos, sim ou não? Quer ver como ele conhecia? Certa vez, quando Cristo esteve aqui, ele disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Porém eu lhe digo que se alguém atentar para uma mulher com um pensamento impuro, em seu coração está adulterando. Por quê? Porque olhar para uma mulher e ter um pensamento impuro, para o meu cérebro, para os meus neurônios, espelho, eu estou fazendo. Irmãos, nós vamos falar sobre isso amanhã à noite, ok? Às 19 horas, né, Rodrigo? Às 19 horas. A mensagem de amanhã à noite será pornografia, um inimigo silencioso. Quando alguém está assistindo a um filme imoral, um filme pornográfico ou sugestivo de imoralidade sexual, no seu organismo acontecem as mesmas reações que acontecem quando nós estamos praticando o ato. Por isso Cristo disse: se olhar com pensamento impuro, sabe o que vai acontecer dentro do seu corpo? Adultério. Vem amanhã à noite. Você vai entender como é que isso funciona no cérebro. E por que é tão difícil para um viciado em pornografia vencer isso. E amanhã eu vou apresentar para vocês como vencer. Ok? Por isso nós precisamos atentar para aquilo que nós estamos observando, estamos assistindo. Agora veja só que interessante, para nós fecharmos esse conceito, o que está escrito em Patriarcas e Profetas, página 55, nós vimos um pouco ontem. Diz assim: é uma lei do espírito humano que pelo contemplar somos transformados. Querendo ou não, aquilo que nós contemplamos diariamente está transformando a nossa vida, moldando o nosso caráter e estamos nos tornando como as pessoas que contemplamos. Isso é extremamente sério e não estamos percebendo isso. Irmãos, muitas vezes nós tentamos fazer o que é certo e não conseguimos. E não percebemos que os nossos hábitos do dia a dia estão destruindo a nossa capacidade de tomar decisões pelo que é certo. Falamos ontem sobre o lóbulo frontal. Nós precisamos cuidar disso.
Nosso caráter está sendo moldado por aquilo que estamos contemplando diariamente, voluntariamente. O mal está em todo lugar, mas o salmista disse ontem para nós o quê? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Então lembre-se disso, quando ligar a sua televisão, o seu computador, o seu tablet e o seu celular. Estava conversando com um jovem aqui e ele me fez uma observação muito importante. Alguns podem dizer, eu não assisto televisão, isso aí não é problema não. Porque muitas vezes, irmãos, estamos substituindo um hábito por outro, idêntico. Eu não assisto televisão, porque tudo que eu quero eu assisto onde? No celular. O problema é o mesmo. Então tenhamos essa consciência. Cuidado com o que nós estamos assistindo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Olha o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então tome muito cuidado com aquilo que você tem contemplado no seu dia a dia, em especial por meio das telas. Vou repetir. Porque estas coisas, querendo ou não, estão transformando o nosso caráter e nos tornando semelhantes a elas. Ok, eu entendi que a cura para a doença do pecado é contemplar a serpente de bronze. Mas a serpente de bronze não existe mais. Então, para onde eu devo olhar hoje? O que é que eu devo contemplar? Abra sua Bíblia no livro de Salmo e deixa aí marcado, nos Salmos, que nós vamos ler alguns textos. Inicialmente, Salmo 119. A serpente não existe mais, mas Deus providenciou outros meios para que possamos contemplá-lo e assim sermos transformados à semelhança dele. Salmo 119, verso 11. Qual é a primeira coisa que devemos contemplar? Não estou falando primeira numa questão de hierarquia, mas são 3 coisas. A primeira delas que nós vamos ver, Salmo 119, 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, olha que texto extraordinário. Você prestou bastante atenção? Você gosta de pecar contra Deus? Muitas pessoas gostam até, mas há pessoas que não gostam de pecar, e há pessoas que gostariam de vencer o pecado porque amam a Cristo e sabem que o pecado magoa a Cristo e faz separação entre nós e Deus. Olha o que o salmista disse para a gente, vamos inverter o texto. Para não pecar contra ti, o que eu faço? Guardo no coração as tuas palavras. Então qual é o primeiro ponto aqui que nós vamos tratar? O que devemos contemplar? Como podemos contemplar ao Senhor para sermos curados do câncer do pecado? Por meio do estudo diário e diligente da Bíblia, da Palavra de Deus. Então responda uma coisa para si mesmo. Quanto tempo você tem passado em estudo da Bíblia diariamente? Quanto tempo? Porque sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Quanto tempo você tem passado com a Bíblia? Quer ser curado da doença do pecado? Não será sem estudo diário da Palavra de Deus. Olha que interessante. O que você vai ler no livro Obreiros Evangélicos, página 76. A Bíblia deve ser diligentemente estudada. Isso aqui é uma leitura superficial? Lê um textozinho antes de sair para o trabalho e pronto, você teve sua comunhão com Deus. Não teve. A Bíblia deve ser diligentemente estudada. Este estudo não somente enriquecerá o espírito com os mais valiosos conhecimentos, como fortalecerá e ampliará a capacidade mental. A irmã White continua dizendo assim: sejam os divinos preceitos introduzidos na vida diária, seja a vida modelada segundo a grande norma de Deus quanto à justiça, e todo o caráter será fortalecido e enobrecido. Mas eu não consigo vencer isso aqui. Eu pergunto, quanto tempo você passa contemplando ao Senhor?
Se nós passamos tanto tempo em estudar a palavra de Deus como as pessoas do mundo passam, nós seremos como eles. Então reflita, quanto tempo estamos passando com a palavra de Deus? Testemunhos, volume 4, página 616. O coração previamente ocupado com a palavra de Deus é fortalecido contra Satanás. Você ouviu isso? O coração previamente ocupado com a palavra de Deus. Irmãos, as tentações não são vencidas quando elas vêm. As tentações são vencidas antes de virem. Jesus não venceu a tentação, as 3 tentações do deserto, porque citou a Bíblia. Ele venceu porque ele tinha uma vida de comunhão com Deus, diária. E citar a Bíblia é algo natural para quem faz isso. As tentações são vencidas antes de virem. E muitas pessoas querem buscar poder em uma fonte que não tem. Eu passo a minha vida inteira sem estudo da Bíblia, sem oração, sem contemplar o Senhor. A tentação vem, eu pergunto, vou tirar força de onde? Não tem. Então nós precisamos atentar para isso. O texto não acabou. O texto da irmã White continua dizendo assim, os que tornam a Cristo seu cotidiano companheiro e familiar amigo, sentirão que os envolvem os poderes de um mundo invisível, e olhando para Jesus se tornarão semelhantes a Ele. Quem quer ser semelhante a Jesus? Como é que a gente faz isso? Contemplando. Estudo da Bíblia, diário. Contemplando a Cristo, tornam-se transformados segundo o modelo divino. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Que contemplando a Cristo por meio do estudo da Bíblia, nós nos tornamos como Ele. Amém? Não é o que queremos ou não? Então vamos estudar a Bíblia. Algumas pessoas me dizem assim, Leandro, mas a Bíblia é difícil de entender. Uma linguagem complicada, eu não consigo entender aquilo. Irmãos, existem pessoas que com 18 anos de idade não sabem nada de Constituição Federal, ou seja lá qual lei for, que eu acho algo extremamente complicado, mas passam 4 anos em uma faculdade e saem conhecedores daquilo, e compreendem aquilo. Eu pergunto, como é que conseguiram isso? Estudo diligente. Quantas vezes eu, no meu período de faculdade, amanhecia o dia estudando, passava a noite inteira, trabalhava o dia todo, à noite fazia faculdade, chegava em casa meia-noite e ia para os livros, e às vezes o sol saía, eu estava nos livros para entender aquilo, para fazer uma prova. Eu pergunto, quantas vezes fazemos isso com a palavra de Deus? Quer entender como? Não vai entender nunca, porque a gente não se empenha nisso. E nós podemos contar com uma pessoa para nos ajudar. Quem? O Espírito Santo. Ele está ali com a gente para nos ajudar a entender. Nós temos materiais produzidos pela igreja, irmãos, foi publicado agora há pouco tempo o Comentário Bíblico Adventista em Português, algo que estávamos ansiando há anos. E eu pergunto, quantos tem em casa? Quer entender a Bíblia como? Então vamos buscar os materiais à disposição e vamos buscar o poder de Deus. E vamos nos debruçar em cima da palavra de Deus para que possamos compreender o que Deus quer para nós. E assim seremos transformados. Primeira coisa, estudo diário da palavra de Deus. Segunda coisa, Salmo ainda. Agora o capítulo do Salmo é 5. Salmo capítulo 5, verso 3. Olha o que diz ali. Salmo 5, verso 3. Diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Qual é a segunda coisa que devemos contemplar? A segunda coisa, a segunda ferramenta que Deus disponibilizou para contemplarmos a Cristo? A oração. E aí eu pergunto, responda para si mesmo, quanto tempo você tem passado em oração diariamente? Quanto tempo, irmão? Porque sem mim, nada podeis fazer. Oração. Muito ou pouca? Existe um ditadozinho que diz assim: muita oração, muito poder.
Pouca oração? Vamos corrigir isso? Não existe cristão que ora pouco. Ou você é uma pessoa de oração ou não é. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. E eu pergunto uma coisa para vocês: precisamos orar muito ou pouco nesses últimos dias? Muito. Muito, irmãos. E quanto tempo temos passado em oração? Quer ver só que interessante? Está no livro O Maior Discurso de Cristo, página 85. Aqueles que buscam ao Senhor em segredo, contando-lhe suas necessidades e pedindo auxílio, não rogarão em vão. Pelo contemplar a Jesus no contexto da oração, seremos transformados à sua imagem. Mensagens aos jovens, página 268. Não negligencieis a oração particular, pois é a alma da religião. O que é alma? A alma é um negócio que desencarna de nós quando a gente morre e sai vagando por aí. É isso? Irmãos, alma é vida. A irmã White escreveu, inspirada pelo Senhor, que a oração particular é a vida da nossa religião. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Quando eu gasto tempo com o Senhor em oração e estudo a palavra diariamente, Cristo vai se tornando para mim um amigo íntimo. Existe alegria maior para uma pessoa do que ir à casa do seu melhor amigo? Não. É uma coisa maravilhosa. Quando eu era criancinha, minha mãe falava, vamos na casa da vovó domingo, eu ficava contente. Por quê? Porque eu conheço a vovó. Porque eu amo a vovó. Então a gente começa a entender, porque muitas vezes, em muitos lugares, a igreja só enche se tiver uma pessoa conhecida. Porque para aqueles que amam a Cristo, que passam tempo com Ele, o maior prazer que tem é vir à igreja, independente de quem esteja aqui na frente. E quando nós não temos essa comunhão com Deus em casa, Ele não se torna o nosso amigo. E portanto ir à sua casa para a gente não representa nada. Não é meu amigo. Eu pergunto, a casa de Deus representa alguma coisa para você? Vocês querem fazer um teste agora, sim ou não? Vocês prometem que cada um vai pensar em si mesmo? Prometido, acordo feito? Vamos fazer um teste para saber se a casa de Deus para mim significa alguma coisa. E não pense que é só vocês não, ok, irmãos? Eu estou acima de vocês fisicamente. Mas nessa história de grande conflito, de luta contra o pecado, de quedas, nós estamos no mesmo nível. Então é para todos nós a mensagem. Olha o teste, simples o teste. Pense, não olhe para o lado, hein? E não pense em ninguém agora, pense em você. Quando você acorda na segunda-feira pela manhã e descobre que o seu carregador, o seu celular descarregou e ele não despertou, e está em cima da hora do seu expediente, o que você faz? Você levanta, você toma um banho, você vai lá, toma o seu café tranquilo, é isso? Você corre, nem come para não chegar atrasado. Irmãos, eu trabalhei algum tempo em determinada localização ali próximo a Santo Amaro e eu morava 10 quilômetros do meu trabalho. Eu cheguei a ir ao trabalho 10 quilômetros de terno e gravata a pé. Porque vocês sabem como é que é o corredor de ônibus em alguns horários, na Zona Sul e em outros lugares. Para não chegar atrasado, para não perder o trabalho. Então eu pergunto, temos o mesmo critério ao vir à casa do Senhor? Se temos, amém. Se não temos, irmão, desculpe te dizer, reveja os teus conceitos, porque a casa de Deus para você não vale nada. Ou vale muito menos do que o quê? Teu trabalho. Ah, Leandro, mas é que meu chefe, ele pode me demitir. Deus é amor. Pois bem, está se aproximando o dia que Deus, infelizmente, terá que demitir pessoas. Para sempre. Segundo ponto. Quando eu estou assistindo uma partida de futebol, olha os homens. E aí alguém começa a falar no meio do jogo. Qual é a minha reação? Já tem comentarista lá.
deixa terminar, deixa um intervalo e aí você fala. É assim ou não é? Eu pergunto, temos o mesmo critério na casa do Senhor? Irmão, só um minutinho. A mensagem está sendo dita. Se nós temos, amém. Se não temos, irmão, significa que para você e para mim, a casa de Deus não vale nada, ou muito menos do que um jogo de futebol. Terceiro, quando nós vamos a uma entrevista de emprego, como é que a gente se veste? A roupa amassada, suja, desalinhada? Não, a melhor roupa. A melhor roupa. Temos o mesmo critério quando vemos a casa do Senhor? Quando a gente vem à casa do Senhor? Se temos, ótimo, amém. Se não temos, porque a casa de Deus para nós não vale muita coisa. Agora medite você e eu, em mim, cada um em si mesmo. Vou repetir a pergunta. A casa de Deus vale alguma coisa para mim? Olha que interessante. O que está escrito no livro O Grande Conflito, página 519. Presta atenção nisso, irmãos. Olha só. Lembra que lemos anteriormente que a oração particular é o que da religião? A vida. A verdadeira alegria de estar na casa de Deus, a verdadeira alegria de ser cristão, de estarmos juntos na igreja, vem como resultado da nossa comunhão com Deus. E quando falta a comunhão com Deus, nós precisamos de estímulos externos para sentir alegria. E aí precisamos de estímulos externos para nos sentirmos reavivados. E aí precisamos de uma música mais animadinha, quando na verdade o problema não é a música, o problema é minha falta de comunhão com Deus, porque é aí que está a verdadeira alegria e animação. Olha só o que está escrito no livro O Grande Conflito, 519. Satanás bem sabe que todos quantos ele levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Aqueles que negligenciam o estudo da Bíblia diário e a oração diária já estão sendo vencidos. Leandro, mas eu estou aqui na igreja, eu frequento a igreja, eu tenho muitos cargos, eu dou estudo bíblico, eu dou cesta básica. E o dia que Cristo voltar, eu vou dizer para ele, Senhor, em teu nome eu fiz tudo isso aí. E qual vai ser a resposta dele? Não te conheço. Não te conheço. Olha a palavrinha. Conhecer a Cristo. Contemplar. Intimidade, para que Ele nos conheça. Não podemos criar substitutos, irmãos. Não existe. O bem ao próximo. Os cargos, estudos bíblicos, pessoas que levamos ao batismo, tudo isso faz parte da vida cristã, mas como um resultado do nosso trabalho, da nossa comunhão com o Senhor. Porque sem mim... E não podemos inverter as coisas. Tem pessoas que querem trabalhar muito para o Senhor, como meio de obter reavivamento e intimidade com Deus. Na verdade, nós precisamos buscar o reavivamento, ter intimidade com Deus para que possamos trabalhar para o Senhor. Pense nisso. Agora veja que interessante isso daqui. Eu falei que são 3 coisas, né? Primeira qual foi? Estudo da Bíblia. A segunda? Oração. E a terceira? Salmo 77. A terceira e última? Salmo 77, verso 12. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Sabe qual é a terceira forma? Caminho a Cristo, página 9. A natureza e a revelação, ambas dão testemunho do amor de Deus. Contemplai as belas e maravilhosas obras da natureza. Pelas obras da natureza, o Senhor procurou revelar-se a nós. Qual é a terceira coisa? Contemple as obras do Criador. E a irmã White diz que nós seremos imperceptivelmente transformados à sua imagem. Que coisa boa, irmãos. A serpente de metal não existe mais, mas hoje nós temos 3, não um só. 3 serpentes de metal, para que possamos contemplar. Agora nós precisamos ficar atentos a uma coisa. Segundo Reis capítulo 18.
aconteceu um probleminha lá atrás, em relação a essa serpente de metal. 2 Reis, capítulo 18, versos 3 e 4. 2 Reis, capítulo 18, versos 3 e 4. Aqui está falando a respeito do reinado de Ezequias, que foi um bom rei. E o verso 3 diz assim: fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Olha o que diz o verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. O quê? Fez em pedaços. Ezequias pegou aquela serpente de metal e fez em pedaços aquilo. Por que ele fez isso? Olha o que o texto continua dizendo. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Neustã significa Deus de bronze. Ou seja, por que foi necessário destruir aquilo? Porque as pessoas se esqueceram que era apenas uma ferramenta que apontavam para Deus e não tinha poder em si mesmo. A serpente não tinha poder nenhum em si mesmo. E começaram a adorar o quê? A serpente. Eu pergunto, dentro desses três elementos que verificamos hoje, está acontecendo a mesma coisa em nossos dias? Querem ver? Qual foi o primeiro que nós citamos? A Bíblia. O livro em si, o material, tem algum poder? Não, nenhum. A Bíblia é um instrumento de Deus para que possamos contemplá-lo, para que possamos ir até Ele, para que possamos conhecê-lo, mas o papel não tem poder. Mas muitas pessoas passam a adorar o papel e não o Deus da Bíblia. De que forma? Você já viu alguém colocar a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da estante? Para que isso aí, irmão? É para proteger a minha casa. Uma Bíblia aberta em cima da estante não protege a tua casa. A Bíblia, irmãos, não é um amuleto. E as pessoas passam a adorar o livro em vez do Deus do livro. Você acha que Satanás tem medo de Bíblia? Satanás não tem medo da Bíblia. Sabe do que Satanás tem medo? Satanás tem medo de cristão que abre a Bíblia, que estuda a Bíblia e que procura pelo poder da pessoa do Espírito Santo colocar aquilo em prática. Aí ele treme. Mas o papel não tem poder. E as pessoas começam a adorar o papel. Segundo, qual foi que eu falei? Oração. A oração é um meio indicado pelo Senhor para nos aproximarmos dEle, conversarmos com Ele, conhecermos ao Senhor e sermos transformados por Ele. Mas tem pessoas que começam a adorar a oração, começam a adorar o ritual e partem para orações estranhas com vãs repetições de palavras e frases curtas, ou posições especiais. Você tem que sentar nesta posição, com as pernas cruzadas, as mãos sobre os joelhos, e aí Deus vai te ouvir. Que negócio é esse, irmãos? O ritual não tem nenhum poder. É apenas uma forma que Deus indicou para recebermos o verdadeiro poder que vem dele. E pessoas passam a adorar o ritual. Qual foi a terceira coisa que eu falei? Contemplar as obras da natureza. Eu pergunto, há pessoas que adoram a natureza e não o Deus da natureza? E como há? Nós sofremos muito no passado com uma filosofia, uma doutrina, não sei, chamada panteísmo. Deus é tudo, isso aqui é Deus, aquilo é Deus, tudo é Deus. Então há pessoas que adoram a natureza e não Deus que criou a natureza. As pessoas estão repetindo os mesmos erros de Israel. E eu pergunto, e eu? E você? Temos que ficar atentos a esses pontos. Seguindo em frente, olha que interessante isso daqui, irmãos. Se nós não orarmos, se nós não estudarmos a Bíblia diariamente, não seremos transformados, ainda que sejamos muito ativos na igreja. Tá claro? Sim ou não? Então estude sua Bíblia e gaste tempo em oração diariamente. E deixe que o Espírito Santo vai levá-lo aonde Ele quer levar.
Porque muitas pessoas se preocupam com o resultado e querem buscar o resultado. Não busque o resultado. Busque o Senhor. E o resultado, Ele vai fazer. Hoje Cristo nos faz um convite e Ele diz assim: vinde a mim. Vinde a mim. E eu pergunto, muitas ou poucas pessoas têm atendido o convite vinde a mim? Muitas. Muitas pessoas. Irmãos, hoje você encontra uma igreja em cada esquina. Agora eu pergunto uma coisa para os irmãos. Se muitos têm atendido ao convite de Cristo, vinde a mim. Se muitos têm sido batizados, talvez até mais do que no passado. Nossos números são maiores hoje do que no passado, sim ou não? Sim. Eu pergunto, então por que nossas igrejas continuam tão vazias? Irmãos, eu viajo muito. Sabe por quê? Porque o convite de Cristo não acaba no vinde a mim. Ele faz um segundo convite: permaneça em mim. E é aí que está a questão. As pessoas vêm, mas não permanecem nele. Pouco tempo depois, já foram embora. A vida cristã esfriou, se é que algum dia foi quente. Por quê? Falta de estudo da Bíblia, falta de oração. Essa é a essência da vida cristã. Ponha isso na sua cabeça. Sem isso, ninguém será salvo. Evidentemente que Deus julgará cada um mediante a luz que teve, ok? Mas para nós, irmãos, sem Bíblia e oração, ninguém será salvo. Agora veja, qual era o segredo de Cristo? Por que Ele vencia? É simples. O desejar de todas as nações, página 90. O alvorecer frequentemente o encontrava em qualquer lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Frequentemente ele passava a noite inteira em oração. Diz assim ainda: quantas vezes estava ele em oração? Quão constante era a sua comunhão com o Pai? Irmãos, um dia Cristo subiu ao monte para orar e ele passou a noite inteira orando até amanhecer. Sabe o que ele fez no dia seguinte? A Bíblia diz que ele chamou para si os seus discípulos, dentre os quais escolheu 12. Por que Cristo passou uma noite inteira em oração? Para escolher a sua liderança. E aí eu faço uma pergunta a esta igreja, como eu faço em todas as igrejas por onde eu passo. Antes de escolhermos os nossos líderes nas nossas comissões de nomeações, quantas vigílias fizemos antes de começarmos os trabalhos? Cristo fez isso, Cristo precisou disso, e nós não temos mais poder do que Ele, sim? Não. E se Ele precisou, nós precisamos. É por isso que Cristo vencia e nós não conseguimos, porque não copiamos o que Ele fazia. Entende? Então propõe um desafio para o ano que vem para esta igreja. Antes de começar os trabalhos, as deliberações da comissão de nomeações, reúnam-se em vigília. A comissão. Passem a noite em oração ao Senhor pedindo sabedoria. Esse era o segredo de Cristo. E a irmã White diz que nenhuma vida foi tão sobrecarregada de trabalho e atividade como a de Cristo. Você que sai 6 horas da manhã para o trabalho, depois vai para a faculdade, chega meia-noite, que hora você tem para estudar a Bíblia e orar? Que hora? De meia-noite a 6. De meia-noite a 6. Sim ou não? Alguns falam assim: não, isso é loucura, você está louco? Eu trabalhei o dia inteiro, estudei e vou passar a noite em oração. Irmão, sabe o que é loucura? Loucura é não conseguir conciliar a vida profissional com a vida espiritual e escolher a profissional. Isso é loucura. Porque o emprego vai ser queimado aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a tua faculdade toma tanto teu tempo que não sobra nada para Deus, larga essa faculdade. Vou além. Se o teu emprego toma tanto o seu tempo que não sobra nada para Deus, larga o seu emprego. Oh, agora você exagerou. Como é que eu vou sustentar minha família? Em primeiro lugar, quem sustenta a sua família, seu emprego? É Deus. Segundo lugar, ninguém precisa abandonar o emprego. Ninguém precisa abandonar a faculdade. Sabe por quê, irmãos? Porque temos tempo, sim. Só que usamos este tempo para nós mesmos.
aqueles que vieram ontem à noite entenderam, e aqueles que vierem amanhã pela manhã às 9 horas, vão entender melhor ainda, como nós temos tempo sim. E como eu disse ontem, só que usamos esse tempo para nós mesmos, e muitas vezes usamos o tempo de Deus para passar com o diabo. Vem amanhã de manhã, você vai entender melhor. Irmãos, precisamos acordar agora, porque Jesus está voltando. E quando eu falo Jesus está voltando, e as pessoas respondem amém, significa o quê? Venha, Senhor. E se Ele vier? E se Ele vier? Estou pronto? Estou preparado? Então precisamos atentar. Veja que coisa interessante isso daqui. Patriarcas e Profetas, página 313. Muitos já haviam morrido e quando Moisés ergueu a serpente de bronze sobre a haste, alguns não queriam acreditar que meramente olhar para a figura de metal os curaria. Então estes morreram na sua incredulidade. Algumas pessoas falam assim para mim: não, Leandro, da Bíblia orar, não preciso não. Por quê? Porque eu trabalho muito na igreja, eu levo muitas almas ao batismo, como o povo de Israel. Olhe para a serpente e você viverá. Não, isso aí não. Eu vou procurar um médico, vou procurar alguma outra coisa para fazer. As pessoas não acreditam que é tão simples, irmãos. Estudo diário da Bíblia e oração. E querem compensar isso com as atividades. Não é possível. Sem mim, nada podeis fazer. Então precisamos buscar ao Senhor. E eu confesso que me preocupo muito com os meus irmãos. Porque o tempo está acabando. E muitos não estão prontos. Muitos nem começaram. Eu fico impressionado em alguns lugares por onde eu passo, levando mensagens para acordar as pessoas, mostrando que Jesus está voltando, mostrando as profecias se cumprindo. E parece que não faz diferença. Eu vejo muitas pessoas como eu no passado, hoje, amanhã de manhã eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal, que passam horas e horas e horas a fio, na frente de uma televisão, em um Facebook, em um WhatsApp, mas o culto não pode passar de 11h30, porque é cansativo. Irmão, se eu não suporto passar 1 hora ou 2 ou 3 que seja na igreja com o Senhor, eu vou suportar passar toda a eternidade do lado dele? E é por isso que eu vou ficar aqui mesmo. Nossas vigílias não existem mais praticamente, em que passávamos a noite inteira em oração. Por que temos tanta pressa quando estamos na presença de Deus? Por quê? Estamos nos aproximando de um tempo, irmãos, em que muitos de nós dirão: eu podia ter ido, eu devia ter ido àquele culto. Pessoas irão perder a salvação, porque se levantaram e saíram, justamente no momento em que viria uma mensagem que o Espírito Santo usaria para atingi-la e que a levaria à salvação. E eu repito a pergunta e reflita de si para si: por que temos tanta pressa de ir embora quando vemos a casa do Senhor? Veja que interessante. Eu preciso me esforçar na vida cristã, sim ou não? Qual é o esforço que eu tenho que fazer? O maior esforço é se manter ligado ao Senhor. É difícil ou é fácil? Difícil. Muito difícil. Mas, Leandro, esforço não é salvação pelas obras? Não. Quer ver só que interessante? Um dia um jovem me disse assim: eu não preciso me esforçar. É Deus quem faz tudo. Eu falei com ele: ok, se é Deus quem faz tudo, então todos vão se salvar. Concordam comigo? Se alguém não se salvou, de quem foi a culpa? De Deus, porque Ele não fez tudo.
Irmãos, onde é que entra o nosso esforço? É simples de entender. Deus sabe que para tudo que eu quero eu me esforço. Eu quero um diploma, me esforço. Eu quero um emprego, me esforço. Eu quero manter o emprego, me esforço. Eu quero manter o casamento, me esforço. Casamento não é novela, como eu disse ontem. Casamento requer esforço e é por isso que muitas pessoas divorciam facilmente, porque não querem se esforçar. Mas Deus não me vê me esforçando para vencer o pecado. Então Ele entende que se para tudo que eu quero eu me esforço e eu não me esforço para vencer o pecado, é porque eu não quero. E aí Ele respeita. Ok, não quer, tudo bem. Agora imagine, eu estou me esforçando para vencer o pecado, me esforçando e esforçando, e Deus vê, e Deus pensa, coitado do Leandro, não vai vencer? Nunca sem mim. Mas ele está se esforçando tanto que eu vou ajudá-lo. Irmãos, o poder de Deus só vem em socorro ao esforço, não em substituição. Deus conhece o coração, mas os seres criados não conhecem. E eles precisam ver evidências da atuação de Deus. Ou seja, se eu não faço nada e Deus faz assim e me transforma, o que os seres criados vão pensar? Deus não respeitou o livre-arbítrio dele, porque ele não deu nenhuma evidência de que queria ser transformado, está claro? Como é que eu dou evidência de que eu quero a transformação? No meu esforço. E o maior deles? Estudo da Bíblia e oração. Todos os dias. E assim seremos transformados à semelhança de Cristo. Eventos finais, página 66, diz que a graça divina deve ser diariamente recebida, caso contrário, homem nenhum permanecerá convertido. Nenhum, absolutamente nenhum. A palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, aliás, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é fato. Tudo que plantar, nós vamos colher. A irmã Ati nos dá um conselho. Caminho a Cristo, página 61. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Amém? É isso que nós queremos. A provisão divina é simples. Contemplai e vivei. É uma tarefa fácil? Não. Mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. E a vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Alguém pode me dizer assim, mas Leandro, eu já estou há tanto tempo sem estudar a Bíblia, sem orar. E aí quando você toma uma decisão, Satanás se aproxima e diz assim, agora? Olha o tempo que você passou longe. Agora? Agora Deus não te aceita mais não. Não dê ouvidos a isso. Venha agora. Comece agora. Olha só que interessante que diz aqui. Ainda no Patriarcas e Profetas. Conquanto nos compenetremos de nossa condição de desamparo sem Cristo, não devemos nos entregar ao desânimo. Olhai e vivei. Jesus empenhou sua palavra. Ele salvará todos os que se chegarem a Ele. Todos. A serva do Senhor continua dizendo assim, para nós encerrarmos. Escolheste, caro irmão, teu próprio caminho? Vagaste longe de Deus? Desfrutaste os frutos da transgressão? E agora, que estão mortas as tuas esperanças, estás solitário e desolado? Volta para o Pai. Ele te convida dizendo, volta para mim porque eu te remi. Não dê ouvidos à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que se faça melhor, até que você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar até lá, nunca você irá a Ele. Se Satanás te apontar as vestes imundas, repete a promessa de Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ela continua dizendo assim, levante-se e vá ter com seu pai. Ele irá ao seu encontro enquanto você ainda estiver longe. Se você se aproximar um passo que seja em arrependimento, ele se apressará para cingi-lo com os braços de infinito amor. Seu ouvido está aberto ao clamor da alma contrita? Jamais é proferida uma oração, por vacilante que seja, jamais uma lágrima vertida, por mais secreta, e jamais alimentado um sincero anelo de Deus, embora débil, que o Espírito de Deus não saia para satisfazer.
devemos olhar continuamente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, pois ao contemplá-lo seremos transformados na sua imagem. E o nosso caráter será feito semelhante ao seu. Não podemos fazer isso por nós mesmos. É só pelo poder de Deus. E se alguém aqui está pensando o seguinte: Leandro, você não conhece a minha vida. Quando eu olho para mim, eu só vejo imundícia. Eu só vejo lixo. Pois bem, estamos no mesmo grupo. Eu também. Quando olho para mim, eu só vejo lixo. Então o que devemos fazer? O Senhor diz, Caminho a Cristo, página 70. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos, e nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhai para Cristo. Que o pensamento demore em seu amor, na formosura e perfeição do seu caráter, Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a contemplação da alma, é amando, imitando, confiando inteiramente nele, que é a vez de ser transformados na sua semelhança. Sem mim, nada podeis fazer. Eu apelo a esta igreja, a partir de hoje, não deixe mais passar um dia sem abrir a sua Bíblia para estudar, e sem gastar tempo em oração, e ao mesmo tempo tire da sua casa, dos seus olhos, aquelas coisas que impedem o trabalho do Espírito Santo. Falamos um pouco ontem e vamos falar bastante amanhã, a partir das 9 da manhã. Tire isso da sua casa. Irmãos, essa é a luta da vida cristã, permanecer ligado a Deus. O dia que eu entendi essa mensagem, eu nasci na igreja, mas por muito tempo eu vivi uma vida, meus cargos na igreja, pianista da igreja, coral da igreja e etc. Mas no sábado à noite, E muitas vezes os planos para o sábado à noite eram feitos na hora do JA. Enquanto a palavra de Deus era pregada, eu estava com os colegas fazendo os planos para o sábado à noite. Mas eu era pianista da igreja, eu tinha meus cargos, então não tem problema nenhum, eu pensava. Até que um dia eu entendi esta mensagem de hoje e eu tomei a decisão. Amanhã pela manhã vou botar meu celular para despertar 1 hora antes do horário normal para eu passar tempo com o Senhor. No outro dia, 5 da manhã despertou, levantei, fui até a cozinha, sentei na mesa, estudei a minha Bíblia, meditei ali no que eu estava lendo, orei, conversei com Deus. Fui para o trabalho. No dia seguinte, a mesma coisa. No terceiro dia, eu levantei, desliguei lá o despertador e voltei para a cama. Eu tenho mais 1 hora para dormir. No quarto dia, eu levantei, desliguei o despertador, fui ter o meu momento com Deus. No quinto dia, desliguei e voltei para a cama. Você está entendendo qual que é a luta da vida cristã, sim ou não? Porque muitas pessoas querem lutar contra o pecado e não vence. Porque é nessa comunhão com Deus que o pecado é vencido. Mas aquele que perseverar até o fim. Então, se você está há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, ou a vida toda sem pegar uma Bíblia, sem gastar tempo com Deus em oração, começa agora. E Cristo diz para você e para mim: se você der um passo na minha direção, eu estarei de braços abertos. Não importa o que você fez, não importa quão longe tenha ido no pecado, eu o aceito de volta. Mas Ele vai exigir compromisso. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos desperte em primeiro lugar, porque se não formos despertados, nada acontece. E que possamos a cada dia mais buscar ao Senhor o estudo da palavra e em oração. E desta maneira, irmãos, seremos reavivados, a chuva serôdia virá, a obra será concluída e olharemos para o céu e veremos aquela nuvenzinha branca vindo nos buscar para nos levar para um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. E nós viveremos para sempre juntos, sem despedidas,
sem esse maldito câncer do pecado e sem a morte. O irmão Johnny vai cantar uma música e eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras que ele está dizendo. Enquanto ele canta, reflita na sua vida com Deus, como está. E vamos assumir um compromisso hoje, porque amanhã pode ser tarde. Cristo está voltando, o tempo está acabando e precisamos tomar as nossas decisões. Desperta, igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém.